Olá a todos, essa é mais uma videoaula do módulo Controle de Entregas. Nessa videoaula vamos abordar o modo de entregas e no status expedição. Lembrando que o status expedição é onde se inicia efetivamente o processo de entrega. As mercadorias são separadas, elas são feito a conferência para que seja realizada a próxima etapa, que é o status de carregado e também o status de em trânsito. Então, lembrando que o modo de entregas possui três status. Possui o status expedição, o status carregado e o status em trânsito. Vale ressaltar que a categoria expedição ela é dividida em mais duas outras categorias, que é o cliente retira, significa que após o fechamento do pedido, a execução da venda, o cliente ele vai comparecer lá na expedição para ele mesmo fazer a retirada dessas mercadorias ou uma mercadoria em específico. Também tem a situação da subcategoria da expedição, que é a entrega agendada, onde o cliente, no fechamento do pedido, no controle do carregamento, ele vai informar que algumas quantidades ou toda a mercadoria será agendada a sua entrega futura, com a data específica. E vamos abordar também alguns tópicos, que seria o nível de acesso, o duplo clique sobre a quantidade, informações e observações, que também é uma característica também aqui do status expedição, o agendamento de entrega também pode ser realizado, o checkbox quantidade, a junção do mesmo cliente, junção de itens iguais com o mesmo documento de origem, lembrando que lá no status depósito, não é possível fazer a junção de itens iguais, porém com documentos diferentes. Aqui no status expedição é permitido fazer essa junção de produtos iguais com o mesmo, lembrando que tem que ser com o mesmo documento de origem. Na prática vamos mostrar também as situações onde não é possível fazer a junção de produtos iguais, pois os documentos de origem são diferentes. Isso influencia no retorno das mercadorias lá para o status pendente. Então também vamos aqui usar o retorno parcial de produtos ao modo pendente e o retorno total de produtos ao modo pendente. Também vamos usar também aqui a impressão de ordem de carregamento. Vamos aprofundar mais sobre esse assunto, qual a sua finalidade, qual o seu objetivo e os seus benefícios. Então vamos lá usar o Softwork lá no controle de entregas para poder fazer essas situações aqui. Bem, já estamos aqui no sistema Softwork. Agora vamos executar a primeira situação, onde se relacionado ao nível de acesso. Primeiramente vamos gerar um documento. Como nas aulas anteriores, sabemos que esse produto aqui ele é um produto já pré-definido como ordem de carregamento. Vamos finalizar e vamos já colocar as quantidades para entrega, pois já vamos trabalhar diretamente com o modo de entregas lá e também no status expedição. Lembrando que esse símbolo já representa que ele está em expedição. Não vamos colocar agora entrega agendada e nem o cliente retira, pois vamos usar apenas o nível de acesso. A tecla de atalho, Ctrl Shift E,
Aqui observe que os produtos não estão em pendente, pois já estão como definidos como expedição. Foi realizado já a entrega, solicitação de entrega de 10 mercadorias. Então vamos agora trabalhar com o nível de acesso. Vamos colocar que ele não tem acesso ao modo de entregas. Teremos que fazer o login e vamos tentar acessar. Observe que não temos aqui o nível de acesso ao modo de entregas. Agora vamos limitar o acesso apenas a um desses status, que seria o status expedição. Lembrando que é necessário fazer o login. Observe que eu não tenho mais acesso ao status de expedição, inclusive não está aqui, e então eu só tenho acesso ao modo carregado e entrando. Então vamos voltar aqui para a situação normal. Realizo o login. Ok, agora vamos demonstrar na prática como é executado o duplo clique sobre a quantidade. Então observe que ao executar duplo clique sobre a quantidade é preenchida automaticamente a quantidade de entregas lá para a quantidade efetuadas. Também tem a opção de o checkbox para incluir ou excluir as quantidades, também no modo de expedição, assim como no modo depósito. Temos também a opção de observação, que seria a inclusão de informações que agregam ao registro. Foi realizado um teste, né? Então aqui você pode descrever informações relevantes, informações que vão agregar ao sistema, lembrando que quando há uma informação, o ícone aqui fica representado na grid, então basta clicar, vai mostrar aqui quem foi o usuário, a data e o horário e a informação que foi descrita. Temos também a opção de fazer o agendamento, caso o cliente ligue novamente e solicite um agendamento futuro. Pode ser feito aqui também no modo expedição, basta clicar com o botão direito. Aqui não é como lá no modo de depósito, aqui você pode vir diretamente no item e agendar essa entrega. Podemos aqui modificar a data, vou colocar uma data posterior, automaticamente ele já deixa de ser uma expedição e passa a ser uma entrega agendada. Na data específica 9/11, será automaticamente considerado novamente como uma entrega agendada. Eu posso também reagendar esse documento que já está agendado, eu posso colocar uma data inferior ao agendamento ou superior ao agendamento. Nunca eu posso colocar uma data inferior a 1 hora ou no máximo a 1 hora da data atual. Por exemplo, eu não posso colocar até as 17h21. Então, o agendamento ele pode ser às 17h22. Então, eu reagendei esse documento, lembrando que aqui é registrado todo o agendamento, todo o processo que foi realizado. Posso incluir aqui algumas informações abaixo. Então tá aqui as informações, elas são realizadas sempre uma abaixo da outra. Agora eu vou simular uma situação onde o agendamento chegou no seu horário, na sua data específica. Vou acessar as tabelas do Softwork internamente para simular essa situação. Então vou reagendar ele para às 14h25. Então nas 14h25 automaticamente ele deixará de ser
uma entrega agendada e passará a ser um documento de expedição para ser executado. Foi realizada a alteração interna no sistema, pois não é permitido realizar esse tipo de modificação aqui pelo software para colocar uma data mais aproximada. Então ele foi modificado para ser ativado às 14h25 e 25 segundos. Então às 14h25 ele passará a ser uma entrega agendada, passará a ser uma entrega já como expedição. Então vamos aguardar mais alguns segundos. Perdão, eu cometi uma falha aqui, eu coloquei foi às 17h25, na verdade seria às 16h25. Vou realizar novamente a alteração. Foi realizada a alteração, às 16h26, 16h27 e 17 segundos ele irá deixar de ser uma entrega agendada e passará a ser apenas uma expedição normal. Já está quase chegando no seu horário. Vamos aguardar mais alguns segundos. Vamos atualizar. Automaticamente ele já deixou de ser uma entrega agendada e passou a ser uma expedição normal. Então o operador já pode trabalhar dar início ao processo de entrega, fazendo a verificação dessas mercadorias e fazendo a carga, colocando ela no veículo de transporte. Bom, um dos tópicos também que vamos abordar é relacionado à impressão. A impressão é um documento interno utilizado para a conferência que antecede o status carregado. Sua impressão não é obrigatória, porém ela pode ser utilizada para corrigir falhas em estoque ou ao realizar, por exemplo, a coleta e ocorra o fato de não encontrar as quantidades informadas aqui nessa ordem de carregamento, ocorre, por exemplo, de uma situação onde uma empresa existe duas pessoas que trabalham ou mais pessoas que trabalham lá na expedição. Uma pessoa é responsável pela coleta, outra pessoa é responsável para poder fazer a manutenção, fazer lançamentos no sistema, e outra pessoa é responsável pelo carregamento, pelo transporte até a residência do cliente ou o local onde ele achar interessante, né? Então, o que acontece? Por exemplo, ocorre uma situação onde a pessoa responsável imprime o documento, passa para a pessoa que vai fazer a separação, ela chega lá e não encontra as 10 quantidades. Ela vai relatar nesse documento aqui quais as quantidades que ele fez o carregado, né, que ele colocou para ser carregado, e vai relatar aqui. Ele vai entregar essa documentação assinado como responsável que fez essa coleta, fez essa verificação, e ao realizar essa situação, a pessoa responsável do modo, que é a pessoa que vai fazer os lançamentos, as inclusões, ela vai executar e vai informar as quantidades que foram relatadas. Por exemplo, eu vou simular que foram encontradas apenas 9 dessas aqui, e foram 9 dessa aqui, e foi apenas 5 dessa aqui. Observe também que vai acontecer outro
outra situação que vai ser comentada também, que é o estorno ao modo pendente parcial. Ocorre que, ao realizar, ao informar quantidades parciais, o restante irá automaticamente ser retornado ao modo pendente. Eu vou colocar uma numeração aqui mais precisa para a gente poder fazer uma verificação melhor. Então, observe que, ao confirmar, eu vou retornar parte dessas mercadorias lá para o modo pendente. Então, 5 mercadorias foram carregadas. Então, lá naquele documento de ordem de carregamento, a pessoa vai imprimir, vai colocar, eu encontrei apenas 5 e 5 eu não encontrei dessas quantidades aqui. Então, esse documento ele pode ser utilizado também para uma situação onde pode fazer uma verificação de estoque, está acontecendo algum problema na compra, ou o produto foi extraviado. Então, sim, é um documento onde pode ser aplicado como outra finalidade que não seja apenas a conferência, mas sim um documento que pode vir a ter outra finalidade. Bom, então observe que aqui retornou então 5 unidades e temos aqui no carregado 5 unidades. Então, da expedição foi impresso o documento de ordem de carregamento e foi relatado que foi encontrado apenas 5, então significa que foi carregado lá no caminhão 5 e 5 voltou para pendente. Significa que a empresa tem que observar esses produtos para saber se realmente qual que foi o ocorrido da situação. Assim também como no modo expedição, é possível fazer o retorno parcial e total. Na verdade, eu irei fazer o retorno total dessas mercadorias do modo carregado na verdade, para fazer o retorno total, basta não selecionar nenhuma quantidade, clicar em confirmar, automaticamente elas retornam para o modo de pendentes. Então, aqui no modo de entregas eu não tenho nenhuma. E novamente eu vou colocá-las em expedição e vou realizar o lançamento de retorno total do modo expedição. Basta não selecionar nenhuma quantidade, confirmar, automaticamente elas voltam para o modo de pendentes. Então agora a próxima tópico eu vou simular uma junção lá no modo de expedição. Para isso eu vou executar 2 documentos. Um documento foi realizado e outro documento será realizado. Lembrando que a junção dar-se somente quando os documentos eles são do mesmo cliente e a junção dos produtos somente quando o documento de origem é o mesmo. Nesse caso, o 112 é de origem do 108 e o 113 também é de origem do 108. Então, nesse caso, quando eu realizar a junção desses produtos, desses registros, automaticamente essas quantidades aqui também irão fazer a junção. Vamos na prática. Basta selecionar as quantidades e selecionar as quantidades. Observe que esses documentos passarão a ser do status carregado e houve a junção dos produtos, que eram 2 quantidades, passam a ser agora 4. Lembrando também que ao realizar a junção, aqui vocês podem observar que ele vai mostrar qual documento de origem, no caso seria da expedição. O 114 ele foi de origem do 112 e do 113, porém, quando você gera um documento de junção de pendentes para o modo expedição, ele vai gerar documentos de origem do modo pendente para ser visualizado no modo expedição. E assim, a gente gerou um documento que era de expedição, então, automaticamente, quando eu chegar no modo carregado, os documentos de origem eram do modo de expedição. Então, vamos agora apenas concluir essa situação para vocês verem como que funcionaria o modo de carregado, depois
a gente pode fazer a inclusão direto para em trânsito, e de em trânsito a gente pode executar e colocar como entregue. Então deixou de ser do modo entregas, ele passa a ser agora um documento do modo efetuadas no status entregue. Ainda mantém os documentos de origem. Então essa foi a nossa videoaula relacionado ao controle de entrega no modo entregas e no status expedição. Observe bem que as quantidades elas são totalmente feito o cálculo corretamente, que aqui possui 4 e aqui possui 6. Vou simular mais um teste para vocês, que observe que as quantidades elas vão bater no final. Então ele está no status expedição. Agora eu vou passar para o status carregado e depois vou passar para o status entregue. Eu posso diretamente carregado pular para entregue. Então observe que eu tenho 6 e 4, que seria as quantidades 10. Então essa foi a nossa videoaula do módulo controle de entregas. Pela sua atenção, muito obrigado.